Vamos lá. Vamos, as energias aí, né? Se elas vão permitir que a gente faça a live dessa noite. Vamos lá. Entrei novamente. Tô com um sinal aqui meio. Aí a Rua entrou também. Tô tendo que encerrar. A Sil entrou. Vamos lá, Sil. Gente, aí. Vamos ver se o pessoal também. Aí, amada. Não sei o que está rolando. O meu sinal da quadra está meio fraquinho aqui. Tá, mas vamos continuar, só continuamos. O Uhum, vamos embora. que é merecimento pra ti, Roberta? Que boa pergunta, Sil. É plenitude. Plenitude. É aquele sentimento de paz? Eu acho que na plenitude tem paz, tem também receber tudo aquilo que chega. Sem ficar muito, isso eu quero, isso eu não quero. Receber tudo que a vida me traz e as experiências me trazem. E tirar, fazer o melhor suco disso. Tu sente que consegue aplicar isso na tua vida, no teu dia a dia? Eu sinto que nesse momento da minha vida, na consciência que eu estou aqui hoje, principalmente nesses últimos 15 dias que eu tenho estado nos processos bem hard, é, isso está cada vez mais ficando consciente. E também como eu posso ver ainda os padrões antigos que estão comigo, né, as minhas pendengas, de um jeito não só mais gostoso, mas dizer, putz, isso não faz mais parte de mim. Eu posso deixar isso com outro pensamento, com outro sentimento, né? Não preciso ficar voltando toda hora nisso, porque aconteceu um outro desafio, né? Eu já estou nessa estrada, eu já sei, não é como controlar, mas como navegar em águas que são mais profundas, em águas que são mais rasas, né? Mas eu mereço o melhor, mereço evoluir como qualquer ser. Como que fica pra você a sensação de merecimento quando você tá. Sabe aqueles lugares que a gente acessa que é bem desconfortável? Que é tipo assim, puta merda, tudo tá dando errado. Aquele trabalho que eu queria não rolou, aquele cliente desmarcou, três clientes desmarcaram. Enfim, tudo tá dando errado, né? Como que você traz essa questão de merecimento? Como que você se sente em relação a isso? Eu acho que a palavra que me vem é aceitar. Então, por exemplo, caiu 4 vezes, 3, 4 vezes agora. O que eu posso fazer? Aceitar que a internet está desse jeito, né? Então, me parece nesse momento da minha vida que quanto mais eu aceito, por mais que, entre aspas, eu considere que deu errado, ou que ainda estou passando por situações que eu não gostaria de passar, é isso que eu tenho que passar. É isso que ainda tem para mim nesse momento. Então, não há refutar isso. Só tomar contato com o que está chegando. A sensação que eu tenho aqui é que algumas vezes a gente está ali sendo norteada, a gente está sendo assim conduzida, né? Por alguns caminhos ou algumas
algumas linhas, né? Como se essas linhas de tempo elas fossem dançando, né? E aí a gente é conduzido para algumas situações, mas algumas partes nossas não quer ou não quer passar por isso, ou tem medo, ou acha que aquilo não é bom, ou entende que algum aspecto teu merece muito mais do que isso, porque aquilo ali é muito pouco, ou você não poderia, ou tu não merece passar por isso, né? E aí a gente vai aplicando alguns filtros e, e a gente fecha essa, esse fluxo, esse fluxo que está vindo, né? Essa comunicação que está chegando até a gente. E aí quando a gente solta, que é isso que você fala sobre, né, aceitar, né? Quando a gente se coloca realmente aceitando tudo isso que chega até nós com de coração assim aberto, mas de mente aberta também, né? Compreendendo e aprendendo a ler assim as entrelinhas assim que chegam até a gente todos os dias, e melhor ainda, entendendo isso que está chegando como uma informação, não só como um fato isolado, né? Mas também como uma informação, porque tudo que chega até a gente comunica, né? Porque tudo que chega até a gente foi estruturado a partir de coisas e situações e momentos, enfim, é tão perfeito, é uma geometria tão perfeita que vai acontecendo, né, a cada segundo, né, essa geometria ela vai se transformando e se lapidando nessa existência, nesse momento presente, né? E quando a gente se dá conta de que a gente é merecedora daquilo, e aí o merecedor quer dizer, às vezes a gente merece algumas coisas que são muito boas, mas às vezes a gente também galgou coisas que não são assim tão fáceis, mas que por trás disso que parece ser tão desafiador, tem um belo presente, né? Eu acho que cabe muito desarmar, assim, sabe? É meio que um lugar assim de entrega mesmo, né? Que é o que tu fala, assim, né? Me vem isso assim, quando a gente que Primeiro te falar que a pergunta é boa e o time dela é melhor ainda, porque sacode a gente por dentro. Então, o pessoal que está na live, entendam que eu, a Silvana, e mais bilhões, trilhões de pessoas do planeta, nós estamos sendo impactados por tudo a todo tempo. Né? Então não é porque a gente está na jornada que a gente está num nível mais evoluído e tal. A gente está no mesmo nível, só comunicando coisas que a gente está tendo experiência. Acho que isso é uma coisa legal. Te agradecer pela pergunta, porque ela mexeu aqui comigo, por dentro comigo e ela trouxe uma coisa que parece banal você tirar o melhor das coisas que acontecem na sua vida, né? Mas às vezes, que às vezes a vida vai trazer desafios. Você fala, mas eu sou merecedora desse trauma, desse desastre, dessa situação e tudo mais, né? Mas eu sinto que é sempre, Sil, não sei como que você sente isso, é o como eu tomo contato com essas informações. E aí me veio a palavra embriaguez. A gente está tão embriagado de achar que as coisas têm que acontecer naquele script que a gente acha que é o bom, que vai de acordo com expectativas nossas, e sociais e culturais, que a gente pede esse refinamento, diálogos, coisas que chegam que não seriam tão boas, mas que na verdade são preciosas para mostrar coisas para gente. É um aprendizado. Então, nossa, é como seria perfeito. ficar sóbrio? É muito se dar conta, né? Eu uso bastante esse termo assim com uma amiga minha que a gente começar a se dar conta de que a vida é mais do que isso, né?
Mas deixa eu puxar o fio um pouquinho mais para trás ainda, quando que você fala, né, sobre quem está começando na caminhada agora, quem já tem alguns dias a mais, né, quem tem um tempinho a mais, assim. Eu sinto que todo mundo passa por esses processos, né, porque a gente é impactada pela Lua, a gente é impactado pelo planeta, a gente é impactado por toda essa frequência que está chegando agora, que está elevando o planeta para outra dimensão, né? Então, todos nós estamos sendo impactados pelas matrizes do inconsciente coletivo, né? A política, a espiritualidade, enfim, né? Tudo isso que está rondando o país hoje, né? Todos nós somos impactados disso. Isso é uma grande matriz holográfica que fica ali o tempo todo atravessando a gente, o tempo todo essas informações, e não só informações como se fosse informações da internet, mas assim, informações eletromagnéticas, né? Essas ondas. Então, todo o tempo a gente está sendo atravessado pelas ondas. A diferença é que quem está um pouquinho mais na caminhada já consegue se perceber, já consegue se dar conta. Isso não quer dizer que a gente não caia, não quer dizer que a gente não passe por desafios, não quer dizer que a gente não tenha dias difíceis. Claro que a gente tem. Um amigo esses dias comentou assim: nossa, mas a Sil, eu passei por uns dias assim bem desafiadores há uns 15 dias atrás. Poxa, mas a Sil, ela não é terapeuta? Sim, a Sil é terapeuta. E é por isso mesmo que a Sil acaba entrando em lugares, às vezes, até mais desafiadores, porque tem um lugarzinho dentro da gente que começa a construir uma certa curiosidade sobre o que tem aqui por trás disso que está me fazendo me sentir dessa forma. Então, aquilo que muitas vezes chega para a gente de forma desafiadora, como uma forma de um problema ou de uma situação, às vezes é um grande presente. Porque, na verdade, aquilo só está mostrando algo que já está se apresentando, só que talvez a gente não deu muita importância, né? Assim como que a nossa alma ela se comunica, né? Ela vai se comunicando como se fossem gradientes, né? Então, primeiro vai vir o mental superior, depois vai vir sobre o mental, depois vai vir o espiritual, depois vai vir o mental inferior, depois, né, aqueles pensamentos bagunçados, depois vem atravessar as nossas emoções, e se a gente não dá bola para nada disso, vai pegar no físico e vai estourar em doença, ou num acidente, ou enfim, vai chegar aqui, né? Exatamente, terapeuta, mas é humana. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos. E às vezes a gente fica nesse lugar de não conseguir perceber, porque às vezes a gente está tão no dia a dia, tão imerso naquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente está tão imerso na rotina que a gente não se dá conta. Quando a gente se percebe, a gente já está tomado por um pensamento, a gente está tomado por uma emoção, né? E, e tem uma coisa assim que a Roberta sempre usa bastante, assim, que eu gosto bastante, que é o estado de presença, né? E esse estado de presença, que é a gente se chamar, a gente trazer, assim, se trazer de volta assim, para o nosso centro, faz com que a gente consiga se dar conta onde que a gente está na fila do pão. Porque esse que é a questão, assim, aonde que eu tô no rolê, aonde que eu tô no meio de todo esse processo que eu não tô no meu centro. Então, se eu não tô no meu centro, não tô aqui, não tô aterrada, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo fazer as minhas coisas, é porque tem alguma coisa que não tá muito ok. Então, aonde que eu tô nesse lugar, né? E aí, essas situações que chegam pra gente são grandes oportunidades. Porque muitas vezes essas situações elas vão mostrar
padrões, elas vão mostrar medos do inconsciente, elas vão mostrar coisas ali que estão ali guardadinha que a gente vai empurrando para debaixo do tapete. E se a gente não observa isso, isso vai vir com mais força, né? Então, então isso é merecimento. Então pensa que bênção que é tu poder observar isso e conseguir acessar esses lugares e poder soltar e poder liberar isso, né? Então, para mim, isso é uma bênção, para mim, isso é merecimento. Então, toda vez que chega um desafio, que eu entro dentro de um processo, e hoje eu não passo mais processos, 15 dias de um processo, né? Uma situação difícil. Para mim, está muito mais rápido, às vezes algumas horas, de uma situação muito desafiadora, às vezes alguns dias, né? Mas para mim, eu sempre agradeço. Por mais que no meio, né, no meio de toda a confusão, tu chama pelos teus anjos, tu chama pelos teus guias, tu chama por toda a galera assim, gente, às vezes eu paro e falo, gente, seguinte, não tá dando, eu não tô dando conta aqui sozinha. Escuta aqui, por favor, me tirem daqui, né? E aí tu precisa chama a escuderia, chama todo o povo que te acompanha, assim, porque eles vão te auxiliar. Né? Isso é merecimento. Então, pensa que bênção. Tu tá aqui na Terra, tendo essa oportunidade de estar experimentando tudo isso que a gente experimenta aqui. E ainda a gente tem todo um povo que nos auxilia. Para que bênção maior? Falei um monte, né? Eu sempre faço isso. Eu amei, amei, amei. Porque você acha que trouxe uma coisa, assim, que é assim, quando acontece uma coisa ruim, a gente se pergunta, mas eu mereço isso, né? Tipo, eu mereço que essa situação está acontecendo e tal. Então, você está trazendo uma consciência que eu acho muito importante, porque a gente se julga merecedor de muita coisa. Por exemplo, a gente se julga merecedor de muito dinheiro. A gente se julga merecedor de um excelente emprego. A gente se julga merecedor de um relacionamento maravilhoso. E aí a pergunta, a gente está fazendo por merecer, no sentido, você está intencionando e rumando nessa direção? Porque tudo isso que eu falei aqui, todo mundo quer alcançar. Todo mundo na Terra quer alcançar, né? Mas a gente tem consciência do que a gente está fazendo, o nosso papel realmente? É exatamente isso, né? O quanto de energia eu tô depositando para aquilo, né? Eu tô realmente fazendo o dever de casa, né? Eu tô realmente ali me dedicando para aquilo, né? É bem delicado isso, é bem delicado. Mas aí o que eu vou entrar num outro viés, porque a Ângela, né, ela falou que a partir do momento em que ela fala assim, ó, muitas coisas boas têm me chegado depois de sentir que posso me permitir. Deixa eu entrar nesse viés aqui, que é realmente esse lugar de você descobrir que você tem capacidade, que dá para fazer um pouco mais. Por quê? Por que eu resolvi entrar nesse lugar? Muitas vezes a gente deixa de se dedicar a algumas coisas por acreditar que isso não é para mim, né? Então eu não vou mudar de emprego, eu estou num emprego ali que ganho um salário razoável, que dá para pagar assim as minhas contas, que dá para pagar o aluguel. E eu fico ali 2, 3, 4, 5 anos e o trabalho já está me consumindo, já deu todas os recados de que aquele lugar ali já deu, né? Já não, eu tô merecendo coisa melhor. Mas eu, de algum lugar aqui dentro, eu acredito que
que eu não vou conseguir achar um outro emprego, ou que o emprego melhor ele não está ali disponível para mim, ou que eu não tenho capacidade, ou que, enfim, daí a gente inventa um monte de sabotador, né? Então, esse exercício da gente se lembrar de que a gente tem a capacidade de construir e a gente tem a capacidade de alcançar as coisas que a gente realmente deseja, ela é muito importante. Até hoje eu acabei colocando no story, em vez de colocar merecimento, eu coloquei empoderamento. E aí depois, bem depois, eu rodei o story de novo e falei assim, nossa, mas por que eu coloquei empoderamento? Aonde? Aonde tá escrito isso? Mas é isso. O merecimento tem a ver com empoderamento. Porque se eu não me sinto consciente do que eu sou, e para mim ser consciente do que eu sou, eu percebo que a gente precisa ser consciente do que está fazendo aqui na Terra. E para ser consciente do que está fazendo aqui na Terra, a gente precisa estar consciente que a gente está aqui na Terra. E o que é a Terra? Então, quando eu me coloco consciente de que eu estou nesse processo de aprendizado e de expansão dentro de um planeta, de uma consciência, e que eu sou uma consciência que projeta todas as situações que eu vivo, cara, eu sou bem poderoso ou poderosa. Mas, para que a gente consiga se apropriar disso, a gente precisa entender esses mecanismos dentro de nós. E para conseguir entender esses mecanismos, a gente precisa se estudar e se compreender e perceber como realmente a gente funciona. Quais são as crenças que nos norteiam? Como é meu campo emocional? Como são as minhas emoções? Como são os meus sentimentos? Como que eu percorro a vida, né? Como que é a minha estrutura? A pessoa que consegue transitar e conseguir essa flexibilidade de que às vezes isso é para mim, às vezes isso daqui não é para mim. Como que é meu modus operandi? Eu me conheço o suficiente para compreender, mas para além de compreender, para realmente perceber quem eu sou no meio de tudo isso, e aí sim pegar esse meu bastão, né? Pegar essa minha espada e tá ali pronta para essa vida. E aí sim poder receber as bênçãos de forma consciente. Porque receber a gente está recebendo todo o tempo. Todo instante a gente está recebendo. Eu, eu saí do Rio Grande do Sul como terapeuta. Cheguei em Florianópolis, peguei as terapias, coloquei numa caixinha e coloquei lá em cima. E aí eu pensei, eu preciso experimentar algumas outras coisas. Comecei a estudar fotografia, não desenrolou, não consegui estudar, simplesmente não consegui. Eu consegui a câmera, consegui o curso e não foi, o negócio não foi. Tentei algumas vezes, aí eu vi que não foi, pensei que eu não vou ficar me frustrando aqui. O que eu vou fazer para me arrumar grana aí em Florianópolis, essa época do ano, sem ser terapeuta? Comecei a trabalhar de freela em restaurantes. Gente, como movimenta o ego! Meu Deus! Meu Deus! Ó,
melhor exercício para você saber como você tá no meio do autoconhecimento, no meio de tudo isso, é você ir trabalhar num lugar que você não tem conhecimento nenhum. E, e aí tem acontecido assim coisas incríveis, assim, incríveis. Eu não parei de trabalhar até agora, assim, sabe? Eu trabalhado quase todos os dias, tenho conhecido pessoas ótimas. Tem lugares que eu gosto de ficar e tem lugares que eu falo assim, ó, muito obrigado, mas eu prefiro não trabalhar nesse lugar, assim, porque realmente são lugares, assim, um pouco mais desafiadores mesmo, assim, né? A música e ambiente, e tem lugares, assim, que você vai gostar de ficar e tem lugares que você não vai gostar de ficar. E eu acho que é muito, muito esse estudo, assim, o que eu quero pra mim e o que eu não quero pra mim. Então eu tenho feito esse exercício, sabe? E, cara, eu vou contar isso, porque é bem delicado, assim. É bem delicado. Mas é muito para perceber, assim, porque eu tenho levado, assim, uns. Eu tenho entrado nesses dilemas, né? Então, né? Puxa, mas o porquê que tu tá fazendo isso, né? Tu poderia, sei lá, com uma sessão de atendimento, é o que tu ganha em 2 dias de trabalho. Nesse lugar. Por que tu tá fazendo isso? Pra quê? Que eu continuo. Mas tá bem interessante. O estudo tá bem interessante. Eu me lembro. Quando eu tô lá no meio da confusão, eu lembro, Silvana, você se propôs fazer isso. Se lembra que você se propôs isso? Fazer isso? Então não abandona o propósito antes de perceber que o ciclo fechou. Enfim. Aí eu tava trabalhando num restaurante oriental, num sushi. E o que eu ganho lá, em uma noite, pra mim comer lá eu preciso trabalhar 2 dias. E aí, não, eu rio disso, porque pra mim é muito. Bah, é prazeroso descobrir essas coisas. Pra mim é muito prazeroso. E aí pensei, puxa vida, então tá, né? Então eu lembro que eu tava descendo o Morro da Lagoa e pensando, tá indo, domingo de noite, trabalhar e é esse o rolê. Vamos lá, vamos lá. Então veste a camisa e vamos se divertir. E aí eu sou vegetariana e aí a gente sempre janta antes de começar o trabalho, assim. Então eu chego às 5 mais ou menos, 6 horas a gente janta e 7 horas o restaurante abre, né? E aí naquela noite a cozinheira fez risoto com carne. Aí eu pensei, valeu, né? Além de trabalhar 2 dias para comer aqui, eu não vou poder jantar também, porque eu não vou comer carne, não vou. Mas eu tinha comido super bem antes de sair de casa, né? Então tava tudo bem. Mas eu fiquei observando, sabe? Eu fiquei observando tudo isso. Porque eu já tava com esse campo mental desse processo, sabe? E aí chegando lá eu não posso comer, aí sim, daí eu pensei, cereja do bolo. Aí veio o gerente me perguntar, todo querido, tu não vai jantar? Eu falei assim, olha, eu te agradeço, mas como tem risoto e eu não como carne, eu prefiro não comer hoje. Mas eu comi antes de sair de casa. Daí tá, ficou nisso. Daí eles terminaram de jantar, daí ele veio e falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, assim que a cozinheira voltar, eu vou pedir pra ela fazer algum prato com legumes pra você. Pode ser? Eu falei, tá tudo bem, pode ser. 7 horas, o restaurante abriu, a cozinheira voltou pra cozinha. Era 7h15 mais ou menos, bateu a sinetinha da cozinha, um prato pronto. Daí ela olhou pra mim e indicando que era pra mim o prato, né? Daí eu fui lá, uma das meninas me entregou e eu sentei bem bela e formosa com o restaurante aberto, né? Eu funcionária com o restaurante aberto, sentei lá pra jantar. Olhei o prato, um prato muito bonito.
E aí eu dei a primeira garfada e me veio o pensamento assim, nossa, mas foi muito... Parecia que eu ouvia os risos do meu anjo da guarda. Eu juro por Deus, eu ouvi os risos. E veio o pensamento assim, nem sempre a gente precisa de dinheiro para alcançar as coisas que a gente deseja. Quer dizer, eu comi no restaurante e nem precisei pagar. E aí fechou assim esse ensinamento assim que foi. Então é sobre isso, sobre às vezes a gente sair das nossas zonas de conforto e se desafiar, porque todo tempo, todo instante o universo está querendo entregar presentes pra gente. Isso é merecimento. Bom, tem algumas coisas que eu acho geniais. O primeiro é se propor a experimentar. Numa das paradas da live, você estava dizendo da profundidade das suas experiências. Então, muitas vezes, né, não sei se você concorda comigo, Sil, e pessoal, a gente ruma só numa direção. A gente vai naquela direção e aí a gente se sente fracassado, humilhado, culpado, ressentido, mas a gente é incapaz de experimentar outras coisas. A não ser que realmente a gente esteja numa situação que a gente não pode. Assim, o que vier a gente traça. Que na verdade também nunca é assim. Você sempre tem possibilidades. Então, acho que viver as experiências da vida, ser merecedor, em primeiro lugar, é ser merecedor da vida. Então, se você chegou aqui, é porque algum propósito tem. Você já merece estar aqui. Porque ó, lembra da historinha lá do espermatozoide correndo atrás para fecundar um óvulo, né? E muitas vezes a gente não se sente merecedor da nossa própria vida. E a gente tem essa dificuldade de olhar para os lados. Então, fiquei assim muito feliz de ver essa história e a Sil contando de uma maneira assim, realmente assim, quando você se propõe. Porque você vai se questionar, por que isso, por que naquilo, por que aquele outro, eu poderia estar fazendo outra coisa e tal. Mas você só se propor a experimentar, não deixar passar, não deixar passar as oportunidades que a vida está te apresentando, que de alguma forma, né, Sil? É isso que está se apresentando agora. Só que essa Sil que está trabalhando no restaurante é a mesma Sil que é terapeuta, é a mesma Sil que tem um dom para a questão da arquitetura, é a mesma Sil que é essa pessoa gentil, alegre, intensa, né? Essa buscadora. Ele não está desassociado. Então, é claro que você vai chegar no restaurante e vai ser super servida. Né? Porque é esse ser inteiro que tá ali trabalhando no restaurante. É só mais uma experiência. Como seria lindo se a gente se pudéssemos experimentar mais, né? Se permitir mais, como trouxe a Andy. É bem isso mesmo, assim, porque. E aí, para mim assim tem sido super estudo, mano, um super estudo assim, e também de perceber como as pessoas estão acomodadas, sabe? E como e não querendo ser a chata de ficar pegando no pé, não, mas é realmente o que eu tenho percebido, assim, as pessoas estão acomodadas, presas numa reclamação, mas sem esse ímpeto de mudar. E aí que eu sinto que cabe esse lugar do não merecimento. Porque eu sinto que as pessoas elas estão tão presas nessa matriz de eu não posso, eu não consigo, alguém vai vir me salvar, alguém vai me dar alguma coisa, alguém vem aqui resolver os meus problemas. E aí, né, a gente vai falar da criança, aí a gente vai falar da escravidão, a gente vai falar
de crenças religiosas, aí a gente está falando inúmeras crenças, né? Aí se desdobra, né? Essas crenças que são vinculadas ao não merecimento. Mas eu realmente eu percebo assim, trabalhando nesses lugares, assim, são lugares muito bons, assim. Eu realmente honro muito cada espaço que me permitem entrar, assim, né? Mas percebo assim que realmente muito a maioria das pessoas elas não querem sair de onde elas estão. Porque é cômodo, é seguro. Tá ali sentada numa cadeira cheia de agulhas, mas eu tenho uma cadeira. Não, eu sinto que as pessoas têm pouca coragem. E não é um lugar de julgamento. Aqui não é um lugar de julgamento, é um lugar de constatação. Entendendo. Sabe aquela história que a rã ela é cozida na água que vai aquecendo lentamente e aos poucos ela vai morrendo porque ela vai sendo cozida na água que ela vai sendo aumentada a temperatura gradativamente até que ela pare. Eu sinto que aconteceu isso com a humanidade. Então, são centenas de anos onde as pessoas estão sendo cozidas. E esse é o nosso processo. O processo de se dar conta de que estamos adormecidos e presos nessas matrizes de pensamento, de escassez. E somente a partir desse despertar, desse acordar, desse se dar conta, é que eu sinto que realmente a humanidade vai se movimentar para melhorar a sua vida. Porque aqui eu sinto que a questão não é o trabalho ser mais humilde ou menos humilde. E eu posso dizer, porque eu já trabalhei em lugares, em vários tipos de lugares. Eu já vendi pastel, já fiz faxina, já trabalhei com arquitetura, já trabalhei com marcenaria, já trabalhei com terapia, já trabalhei com tanta coisa. E quando você trabalha com coração, e tu trabalha com entrega, tu trabalha com amor, independente de onde você está trabalhando, você é a mesma pessoa, aquilo que você falou. No restaurante, a arquiteta tá lá, a terapeuta tá lá, a marceneira tá lá. Na terapia, a freelance tá lá também. E todas essas Silvanas que me compõem, elas vão estar junto comigo. Mas aí eu percebo que a gente não reconhece as bênçãos que a gente recebe. E eu falo isso a partir das minhas percepções e a partir do que eu tenho vivenciado. A espiritualidade sempre me fala assim: nunca te faltou nada. Porque muitas vezes eu banquei a criança birrenta. O que eu tô fazendo aqui? Porque eu podia estar atendendo 20 pessoas num dia. Podia estar fazendo muito mais do que eu tô fazendo. Várias vezes eu banquei a criança birrenta para espiritualidade. E ele sempre me responde: nunca te faltou nada. E é verdade, nunca me faltou nada. Nunca, absolutamente nunca. Nunca me faltou um teto confortável para mim dormir. E eu tô há 2 anos sem casa fixa. Nunca me faltou dinheiro para me pagar as minhas contas. Mesmo que eu não pudesse pagar as minhas contas, alguém sempre pagava para mim. E sem um pingo de cobrança.
Claro que eu não estou querendo comparar aqui a vida de um pai de família, uma mãe de família, eu tô falando das minhas experiências e das minhas percepções. Mas eu percebo que muitas, muitas e muitas vezes eu não valorizei as coisas que chegaram até mim. E hoje, quando eu sento no restaurante, hoje eu trabalhei de freela também, num restaurante vegano aqui em Floripa, maravilhoso, maravilhoso, assim, que eu tava lavando as folhas de alface e agradecendo e conversando com cada folhinha, assim, porque ela ia ser recebida por alguma outra pessoa. Então a terapeuta estava lá, imantando todo aquele alimento, assim, para que realmente as pessoas pudessem se alimentar e receber todos os nutrientes ali. E quando eu fui comer, eu agradeci por ter aquele prato de alimento tão abençoado que eu mesmo ajudei a fazer. Num lugar tão lindo e tão rico que é Florianópolis. Com pessoas tão maravilhosas que estão ao meu redor. Então, olha quanta bênção eu tenho tido a oportunidade de receber a partir do momento que eu me despi. Porque foi isso que eu fiz, eu simplesmente me despi de tudo. É confortável? Não. Mas vale a pena. Viva aqui a gente sair dos altares que a gente mesmo se colocou para viver realmente aquilo que a gente é, acessando aquilo que o universo está dando para a gente enquanto nosso mérito. E se a gente quer acessar alguma outra coisa, no momento que nós estamos vivendo aqui nesse planeta agora, a gente tem que passar por esse processo de humanização, que não vem nem das terapias, vem dos seres humanos mais incríveis que já chegaram, que é brasileiro, que é o Paulo Freire. Quando ele fala de humanização, ele não está falando de ser bonzinho, de aceitar tudo, né, que o outro vem, quer passar por cima de você. Ele está falando de uma integridade, que é isso que a Cris está falando. Né? E ser tão íntegro, mas não é com o outro, é ser íntegro consigo mesma, consigo mesmo, diante das situações de vida que estão se apresentando. É saber se desculpar com você mesmo e com as outras pessoas, se perdoar, entender que todos nós estamos no mesmo caminho. E entender que algumas pessoas vão ficar para trás, outras para o lado, outras vão estar na sua frente, porque é esse o processo, né? Mas me veio muito essa palavra mesmo, integridade. Muito lindo, isso é maravilhoso, sabia? Cada live que a gente faz junto, você traz, assim, as suas experiências de uma maneira, assim... Você sabe que acho que a primeira ou a segunda live que a gente fez junta, eu nunca mais deixei de olhar nos olhos de moradores de rua e de pessoas no sinal. Nunca mais deixei de olhar nos olhos. Isso em função de você, amiga querida. Mana de alma. Sim, porque Sim. todos nós merecemos ser vistos como nós somos, né? É muito lindo isso. É sobre isso. É sobre isso. E aí você falou uma coisa assim que para mim é muito real, assim. A gente se coloca nos pedestais, né? A gente se coloca nos lugares assim que ao invés de apoiar, a gente só nos dificultam. E aí eu tenho olhado, feito esse exercício assim, né, de olhar para esses aspectos que às vezes vêm conversar comigo assim, quando eu tô fazendo algum trabalho, quando eu tô fazendo alguma coisa assim. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo um trabalho e me veio um pensamento assim: pois é, se você tivesse terminado a arquitetura,
Para quem não sabe, eu fiz 4 anos e meio de arquitetura e dei uma surtadinha no finalzinho, faltava 5 meses para mim me formar. E aí eu abandonei. Me veio o pensamento assim, pois é, se você não tivesse terminado a arquitetura, você não estava fazendo isso aqui. Aí eu respirei e depois um amigo meu me deu uma lição que eu vou contar em seguida. Aí pensei assim, bah, eu não acredito que eu tô escutando isso. É sério, eu não acredito que eu tô escutando isso de mim. Tipo, já tô fazendo o que eu tô fazendo e tu vem aqui espizinhar ainda. Mas eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito brava. Tipo, eu coloquei o pensamento pra correr, né? E aí eu contei pra um amigo meu e ele falou assim: olha, eu sugiro que quando vir esses pensamentos, você trate esse pensamento com muito amor. E você poderia ter feito diferente. Você, inclusive, poderia ter falado, mas você sabe que é verdade que se eu tivesse terminado a arquitetura, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo? E tratar realmente com amor. Porque independente se é um pensamento teu, é um sabotador, é um obsessor, é uma entidade, é alguma energia, o teu anjo da guarda só ali te dando um toque, independente do que for. Quando você ataca esse pensamento, ou seja, você não aceita ele, ele vai vir, ele vai voltar. Mas aí ele vai voltar com a mesma energia que você colocou, que você enxotou ele da tua vida, que você rejeitou. Mas ele vai voltar e ele vai voltar mais forte. E aí essa percepção assim que esse meu amigo me deu assim, eu fiquei assim bem pensativa. Eu fiquei assim o dia todo pensando assim nisso que ele me falou, né, sobre rejeitar, que eu estava rejeitando, de fato, eu estava rejeitando aquele pensamento que estava vindo. E aí eu resolvi trazer ele de volta e fazer as pazes com esse pensamento. E colocar essa parte, né, porque independente do que foi ali e soprou esse pensamento, né, ou pode até ser uma parte minha, que soprou esse pensamento ali naquele momento, ele ressoou em mim. Me incomodou ao ponto de eu ficar brava. E essa é a grande sacada das coisas. Que a gente consiga perceber as coisas que nos desestabilizam. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E é isso, eu sinto assim que a vida vai ficando mais leve, porque a gente vai aprendendo a dançar com a vida. A gente realmente vai aprendendo a dançar. Semana passada, eu tava num processão, foi semana passada, final de semana, acho que foi semana passada. E aí eu tava fazendo um mergulho com o Cris. E aí eu falei pra ele assim, falei, cara, eu não acredito que eu tô de novo nesse lugar. Eu entrei de novo nesse lugar. E aí ele me falou assim, não é o mesmo lugar. Não é a mesma dor. Tu tá acessando uma outra coisa. Você tá tendo a oportunidade de acessar uma outra coisa aqui nesse momento. E aí o que eu percebo assim que às vezes quando a gente entra nesses lugares, a dor ela é tão grande, o desconforto é tão grande que a gente quer sair correndo. E aí por segundos, minutos, horas, a gente esquece que o que a gente está acessando ali, aquela dor que a gente está acessando, esse processo que a gente está acessando, e aí eu trago para além de mim, para um estado depressivo, para um estado
de ansiedade, para um estado de dor, um estado de doença, um estado, enfim, né? Um estado assim, de desconforto, de qualquer for o estado. Você entrou dentro de uma matriz, de uma realidade. É quase como o filme, aquele filme Matrix, que a gente entra dentro de matrizes de realidade. Então pensa assim que eu sou uma matriz e eu vivo a minha realidade. A Roberta é uma matriz, é um ser vivendo dentro de uma matriz e uma realidade. Morgana que está aqui assistindo a gente é um ser que está vivendo dentro de uma matriz, de uma realidade. Jadson que está aqui assistindo também. E a gente se cruza e se interpenetra. E aí a gente troca essas relações. Então a gente tem a oportunidade de estar compartilhando uma realidade maior. Uma realidade maior. Então é como se fosse uma caixa dentro de outra, várias caixinhas dentro de uma caixa maior, né? E aí a gente precisa lembrar o que constitui essa matriz que a gente está vivendo naquele momento, que é uma geometria. E é uma dança, é isso mesmo, é uma dança. E ela vai mudando e se adaptando conforme os dias vão passando, conforme as horas vão passando, conforme você se lembra, conforme você se lembra de voltar para o teu centro, conforme você se lembra de cuidar do teu corpo, conforme você se lembra que você tem um campo emocional e que você só está surtando naquele momento porque você não está entendendo, porque o teu campo mental está super acelerado e você não está dando conta e aí, enfim, você está em pane. Todo o teu sistema está dando pane. E aí você está surtando. E o que você vai fazer no meio de tudo isso? Respira. Respira e volta. Respira e volta e se lembra que você está surtando, que você não está dando conta. Tu pode pedir ajuda. Mas basicamente o que eu tenho feito, que me ajuda muito, é respirar e ancorar na terra. Respirar e ancorar na terra. Pedir para Gaia, para Mãe Terra. Põe os pezinhos no chão. Se você tá no apartamento, imagina que você tá com os pés no chão. E é o que tem me ajudado muito, assim, para mim voltar pro meu centro. Porque o que que acontece? Algumas vezes, essas questões... Oi, tia Kelly, linda! Te amo. A Kelly é de Beltrão e eu fiquei acho que uns 3 meses acampada na casa deles, ajudando a construir o espaço e fazendo mil coisas lá com eles. Pessoa maravilhosa. É do yoga também. E então essas matrizes de pensamento, elas vão pensar que ela fica num campo mental aqui. E ela vai se cruzar com o campo mental da outra pessoa, que vai se cruzar com o campo mental da outra pessoa. E de repente esse campo mental ele ganha tanta força que para você, que muitas vezes a gente se perde. E aí o que a gente precisa fazer é lembrar de voltar para o centro e fazer esses divórcios, fazer esses cortes. Quando a gente faz esses cortes, é como se a gente tivesse se separando e voltando para minha matriz. Aí eu paro de compartilhar o problema, o pensamento, a emoção dos outros. E aí eu volto para o meu centro. E aí quando eu volto para o meu centro, eu consigo voltar a respirar e eu consigo voltar a ter clareza. E aí eu consigo ver novamente a beleza e todas as coisas incríveis em que o universo está te dando.
Enfim, são alguns exercícios que eu faço, assim, que me ajuda bastante, para não surtar no meio de tudo isso. Não, e me veio você falando uma analogia, né? Que assim, a gente tem um aplicativo hoje que ele é muito instantâneo, que é o WhatsApp. Então, as pessoas, elas mandam as mensagens e elas querem ser respondidas logo. Na verdade, comece a observar o tanto que você fica nesse olhar toda hora esse aplicativo, tá? Porque ali também tem uma matriz, ali também tem um campo. E um campo de muita coisa que não serve para nada. Veja o que, que realmente te serve. O que, que vai, gente? Alimento é tudo nessa dimensão. A gente precisa de alimento para o nosso corpo físico, para o nosso emocional, para o nosso mental, para o nosso astral, tá? Ou seja, eu tenho falado que agora eu receito, nos meus atendimentos, sempre no final eu receito livro. Porque quer coisa melhor do que você ler? Porque ler, ninguém precisa falar nada para você, é você mesmo que está acessando uma sabedoria e um conhecimento por vibração. Porque quem escreveu também acessou isso, né? E a Kelly está falando, às vezes eu trabalho muito com essa ferramenta, porque eu atendo pessoas e tal, mas é saber o momento, porque senão você fica virado. E a gente tem que ter um minutinho para a gente, pessoal, porque se não tiver, não vai rolar. A gente entra nesse looping, que a gente nem sabe mais onde a gente está, né? E veio, assim, isso aí para compartilhar, o tanto que a gente deixa o nosso tempo, que é uma moeda energética valiosa, para estar alimentando essas matrizes que não estão nos acrescentando em nada. Nossa, não, total, é isso mesmo, assim, a gente vai sendo drenado, né? Sim, Realmente a gente vai sendo drenado. Isso pode parecer teoria da conspiração, mas é real, é realidade, sim. Minimamente a gente precisa cuidar e observar, assim, da nossa, da nossa vibração, né? E se a nossa vibração baixou, e eu nem digo só a vibração como explicar isso? Energética em si, como se fosse algo assim muito efêmero, né? Algo assim muito sutil. Cansaço físico mesmo. Às vezes tu tá destruída fisicamente, mas tu não fez nada, nenhum exercício, tu não se alimentou direito, né? E aí ficou o dia todo ali no celular, sendo drenado, sendo drenada. Então, eu sinto assim muito importante. Para além, né, a gente acabou fugindo um pouco, né, do assunto merecimento, né? Mas eu percebo assim que é importante, é muito importante assim ter essa qualidade da de percepção, ter essa qualidade da forma com que a gente se relaciona com as coisas que acontecem ao nosso redor, com as coisas que a gente que acontecem com nós, as coisas que acontecem com as pessoas que estão presentes na nossa vida, né? São pequenos sinais, assim, são pequenos sinais daquilo que vai se apresentando, né? Eu percebi um padrão em mim há alguns dias atrás que foi bem sutil, assim, sobre sempre estar na expectativa de um amanhã. Ah, não, mas amanhã vai rolar. Ah, não, mas amanhã vai ser diferente. Ah, eu vou dormir porque amanhã. E aí Mas foi muito sutil e de repente me deu um clique, assim, me deu um estalo, assim, não, peraí, amanhã não. Por que amanhã? E aí eu me dei conta que eu tava esperando o amanhã.
E quando eu me dei conta que eu estava esperando o amanhã, automaticamente alguma coisa mudou aqui dentro. E eu percebi assim que a partir dali eu comecei a aproveitar mais os meus dias. Eu tenho saído do trabalho, eu tenho ido para a praia, depois eu venho para casa, organizo as minhas coisas, né? Nem todo dia eu trabalho, alguns dias eu trabalho, outros dias não. Então eu tenho realmente aproveitado, tirado para aproveitar com coisas bem produtivas, né? Se eu não estou trabalhando fora, né, nos freela, eu estou estudando, eu estou me exercitando, eu estou aproveitando a ilha, eu estou realmente aproveitando para conhecer pessoas, né? Porque eu sinto que mais importante é a gente se dar conta do que a gente está fazendo aqui na Terra. E a gente volta de novo nesse assunto, né? O que a gente está fazendo aqui na Terra? Com o Que é mérito um de mundo estar que vivo. corre, Oi? Com o mérito de estar vivo aqui, nesse momento. Né? Que a gente acabou de sair de uma pandemia que muita gente morreu. A gente está vivo. O que a gente está fazendo com esse tempo? Com esse espaço que a gente está ocupando, né? Tô ali rolando o Instagram, tô ali, né, exercitando o músculo do dedo ali, rolando o Instagram. Tô fazendo o que da vida? O que eu tô fazendo da vida? Esperando a vida passar, né? E a vida tá acontecendo, ela tá acontecendo a todo instante, a todo momento, ela tá acontecendo. Isso é muito importante, né, a gente se dar conta disso. Lembrar, assim, de ter tempo ocioso, ter tempo, assim, de descanso, ter tempo de contemplação, ter tempo de ação, ter tempo de construção, ter tempo de estudo. Realmente sentar para estudar algo novo, aprender algo novo todo dia. A cada olha a infinidade de coisas que se tem para aprender. Esses dias eu entrei numa maratona, enfim, né? Era um curso que ia ser vendido, mas enfim, aproveitei para pegar a maratona sobre abertura de cafeteria, porque eu amo café. E cara, aprendi altos. Como abrir uma cafeteria. Aprendi altas coisas interessantes, assim, uns pulos do gato mesmo ali, do que você precisa prestar atenção para você for abrir a tua cafeteria. Vou abrir uma cafeteria? Pá, provavelmente não. Mas aprendi algumas coisas. Aprendi várias coisas ali. E aí eu sinto que é isso, é dar espaço para o universo poder te presentear. Fazer coisas diferentes, pegar um caminho diferente para ir para o trabalho, arrumar o cabelo diferente. São coisas bem simples, assim, bem pequenas. Abordar de uma forma diferente as pessoas que estão ao meu redor. Fazer um curso novo, frequentar outros lugares. Porque se a gente quer coisas diferentes para a nossa vida, a gente também precisa fazer esse movimento. Senão a gente sempre vai receber as mesmas coisas. Eu acho que merecimento tem muito a ver com isso, sabe? Me colocar nesse lugar de estar disponível para o universo te entregar todas as coisas maravilhosas que ele quer te entregar. Porque é isso. O universo ele é abundante. Tem muita riqueza. Muita riqueza. E a riqueza ela se apresenta de tantas formas. Num prato que tu come num restaurante que tu tá trabalhando ali. Ali tem amor. Ali tem riqueza. Ali tem muita informação. Ali tem uma mensagem, você está sendo vista.
A gente está ouvindo o que você está fazendo, falando, pensando. Tem reconhecimento. Tem entrega. Tem meu pai e minha mãe rindo de tudo isso comigo. Gente, meu pai e minha mãe. Eu nunca achei que os meus pais iriam me apoiar como eles estão me apoiando. E eu ligo para eles e conto. Tudo isso que eu contei para vocês aqui na live, eu contei para os meus pais. E meu pai, ele fala hoje para mim assim: você tem que estar onde você se sente bem. Para mim, isso é merecimento. Para mim, é merecimento. Porque meu pai, um dia, ele me falou assim: nossa, filha, eu esperava outra vida para você. Eu achei que você ia se formar, ia ter o teu trabalho, e você ia casar, ia ter filhos. E aí eu falei para ele: pois é. Pois é. Quanta coisa diferente, né? E aí eu falei para ele: mas eu posso ser outras coisas que você nem imaginou. Então provavelmente eu ainda vai te surpreender muito. Olha quanta novidade eu posso te oferecer. Porque tudo isso você já conhece, você já sabe o que é ter um filho formado, você já sabe o que é ter um filho casado, você já sabe o que é ter netos. Tudo isso você já sabe. Mas ter uma filha que se muda a cada 3 meses de cidade e uma filha que cada vez está num trabalho novo, diferente e conhecendo coisas e pessoas diferentes, provavelmente. Ah, exatamente, cada vez que tem uma tatuagem nova, exatamente. A vida ela tem sido muito boa para mim, realmente tem sido muito boa. Tenho me divertido bastante. Pessoal, é uma alegria muito grande para mim me conectar com seres como a Sil, assim, né? É uma pessoa que às vezes a gente fica um tempão sem se falar, mas a gente sempre tem uma conexão muito forte. Eu sou muito grata, porque as coisas que você traz, assim, elas me reviram por dentro, elas me fazem lembrar como é bom a gente só viver sem querer nada. Só acordar todo dia já é maravilhoso. Poder dormir todo dia também é mais maravilhoso ainda. São coisas tão essenciais que a gente pouco olha, pouco estima, mas que são presentes realmente. Então, a Sil é um presente para mim. Sinto que ela é um presente para vocês que estão aqui também nesse momento. E a gente bateu aí 1 hora e meia de live, então talvez a gente tenha que terminar para descansar um pouquinho, né? E eu quero te agradecer por topar, assim, compartilhar a sua experiência. Isso para mim tem um valor muito grande, amiga, mas muito grande mesmo, tá? Honro muito todos os seus processos e as suas experiências são para mim como sabedoria, assim. Muito, muito grata mesmo. Muito grata pelas pessoas que você trouxe nessa live, que eu já estou vendo aqui que são pessoas incríveis. Agradecer também as pessoas que passaram, tem muita gente incrível que está em contato comigo também, quase todo dia. Então, muito grata, pessoal, pela confiança, por estarem aqui nessa noite. E aí eu vou passar a palavra para a Sil para ela poder encerrar a live. Ai, minha irmã linda. Ai, te amo, te amo, te amo, te amo, assim. Ah. Vai chegar o momento de a gente se encontrar pessoalmente, tenho certeza. Não tenho dúvida. Agradecer a todas as pessoas. Agradecer, assim, todas as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço. Agradecer, assim, a fonte criadora, assim, por toda essa bênção que é a vida, né?
agradecer e trazer essa consciência assim para todos os corações, assim, que a gente possa estar honrando essa oportunidade, dessa experiência aqui na Terra, porque a cada inspiração e exalação é uma ferramenta, assim, é uma ferramenta de vida. E a cada inspiração e exalação é um instante em que a gente se conecta com o nosso corpo, com o nosso espírito. Então, assim, agradecer, assim, só agradecer. Aham. Ah, gratidão, querida. Um beijo grande. Pessoal, um abraço, uma boa noite para vocês. Seguimos aí, sempre juntas. Sim, cheiro! Beijo, querido.